Olá, bem-vindos, bem-vindas. Ok. Vamos entrando, vamos chegando. Estou aqui à procura da nossa convidada de hoje. E hoje vamos falar então deste tema de amar também se aprende. E isto é não só o que de alguma forma eu gosto de trazer. Olá, olá, a Fernanda já entrou. Oi, Ana. Eu vou só aqui apresentar-te um bocadinho, estou mesmo no início, vou só aqui falar um pouco do que vai ser a live, já apresentar-te, já iniciamos, está bem? Tá bem. Tá travando um pouquinho aqui pra mim. Não sei se é a minha internet que tá se No meu organizando ainda. tempo, se estiver aí, se nos puder dizer se o meu vídeo está bom, se o vídeo da Fernanda está bom, nós agradecemos. Para mim, realmente, o teu às vezes trava, não Ah, sei. Vamos ver, vamos ver. ah, deixa eu ver aqui. Deixa Eu eu ver o vejo o Wi-Fi teu aqui. às vezes a travar, não sei. Aqui quem está aqui, se nos pode dar aqui um feedback também. Hoje vamos então falar deste tema de amar também se aprende. Enquanto a Fernanda vai voltando, este amar também se aprende vem de onde? Olha, Nós aqui deve tá tudo bem, aparentemente. Ok, ok. Quem tiver isso, puder só comentar, está tudo bem. Se me ouvem bem, se me veem bem a mim e à Fernanda, nós agradecemos. Então, este amar também se aprende, vem de onde? Vem muito do trabalho que eu faço, que a Fernanda faz e que ela traz todos os dias, e o quanto nós fomos educados da melhor forma que os nossos pais sabiam, claro, mas ao conhecimento que eles tinham à época. Não havia os estudos que há hoje, não havia a disseminação das ferramentas, um poder chegar a esta aprendizagem que está realmente muito mais acessível nos dias de hoje. Então, quando se aprendia, e nós ainda carregamos pelo castigo, pela dor, quando se dizia cala, não podes chorar, não podes falar, não podes isto, não podes aquilo, e quanto nós hoje, como adultos, ainda trazemos isso para a nossa vida. Então, esta é uma forma pela dor, pelo castigo, que não é de todo a melhor. Hoje já o sabemos. E então, mas é desafiante, e pelo menos falo para mim, trazer isto para a nossa vida todos os dias, este olhar do amor, este olhar de sim, eu posso ter compaixão por mim, porque às vezes é fácil ter pelo outro, e esqueço-me aqui deste lado e começo a apontar dedos. Então, uma vez eu estava a ouvir a Fernanda, ela foi colega numa supervisão que eu fiz, e ela trouxe uma frase que para mim resume muito o que eu acredito, que é vamos parar com a agressão na nossa geração. E aquilo tocou-me profundamente, porque é muito o que eu acredito. E para nós pararmos em nós, temos que começar em nós, para nós. E então, sim, depois podemos ensinar aos nossos filhos, que é muito o que a Fernanda traz. Ela trabalha com educação positiva, ela trabalha também como consteladora, então ela traz muito este, o que é que nós vamos trazer aos nossos filhos, de que forma vamos fazer diferente, só que isso começa em nós. É só quando eu faço diferente comigo é que eu vou também poder fazer a seguir. Até porque as crianças aprendem pelo nosso exemplo. Posso dizer 30 vezes não ligues o telemóvel se eu estiver ao telemóvel. É isso que a criança vai aprender. Então, bem-vinda, Fernanda. Fala-nos um bocadinho de ti e vamos fluindo. O que tu sentes, vamos fluindo na conversa. Então, Ana, eu sou apaixonada, né, por esse mundo da educação e nem muito pelo contrário, né, eu vim de uma educação que usava muita violência, né, então punição, castigo, como você falou, até mesmo as agressões. Estão me ouvindo? Eu ouço bem, sim. E aí, o que que aconteceu, né? Eu comecei a perceber que esse não era um bom caminho, né? Porque, afinal de contas,
eu tinha muitas questões, muitos traumas, né, relacionados lá à minha infância, de viver uma vida com mais confiança, tanto em mim, quanto nos meus pais, quanto nas outras pessoas, né, na história como um todo. E aí nasceu minha sobrinha e eu comecei a ver que eu estava repetindo com a minha sobrinha aquilo que tinham feito comigo. E eu comecei a pesquisar, né? Eu digo, não, tem que ter um outro jeito. E aí já vinha, né, desse universo da constelação familiar, né? Já tinha feito uma formação, aí nós fomos colegas ali na formação da Karina. E eu comecei a perceber o quanto a nossa infância, ela realmente tem um impacto muito grande na nossa vida, né? E tudo aquilo que a gente vive na nossa primeira infância tem um impacto muito grande. Eu conheci a educação respeitosa, né? Novas formas, né? Quanto melhor você trata a criança, melhor ela vai se comportar. Quanto mais você é respeitoso com ela, mais ela vai ser respeitosa com você. E comecei a perceber ao longo desse caminho todo que a gente não consegue praticar a educação respeitosa com as crianças, a gente não consegue fazer diferente da educação que a gente recebeu, se nós não olharmos aqui para a nossa história e compreendermos o que nós aprendemos sobre o amor. O que nós aprendemos sobre merecimento, o que nós aprendemos sobre respeito. Tá me ouvindo? Tá travando aqui para mim. Eu ouvi o que aprendemos sobre merecimento e respeito. Oi? Oi, sim. Agora estás a travar um pouco. Agora voltaste. Voltei? Voltaste, sim. Ah, tá. Para mim tá travando, não sei. É, eu vejo-te a travar de vez E em quando. aí, Mas olha, a internet está me. está a desafiar, está a ver quanto somos resilientes ou não. E quanto a gente também consegue respirar, porque é desafiante, não é? Estar aqui e travar. Então, quando eu consigo respirar, não sair do meu centro, e a qualquer momento, com certeza, Ó, a Fernanda vai voltar. É isso. É isso. agora deu certo, melhorou. Ó. E aí, né, Ana, o que que eu percebi disso tudo? Que é muito mais fácil a gente ir repetindo os padrões, né? Repetindo, repetindo, e indo para esse lugar da punição. E algo que mudou e virou a minha chave foi compreender o cérebro. Porque quando a gente compreende o nosso cérebro, como o nosso cérebro se desenvolve, como é o cérebro de uma criança, a gente começa a perceber que tudo que a gente aprendeu, na verdade, não faz sentido nenhum. Não funciona sequer. Não funciona. Porque quando eu vou lá e eu puno a criança por algo que ela fez errado, eu estou deixando de dar a ela a oportunidade de aprender como faz o certo. E isso muda o jogo, porque quando eu vou para a punição, a criança ela compreende que o erro merece ser punido. E ela vai para a vida adulta, ela não sabe lidar com o erro. É aquela pessoa que ela vai se cobrar sempre pela perfeição, porque ela não foi ensinada a lidar com o erro. E depois nunca chega, nunca merece algo melhor, não é? Isso. E aí, se ela erra, ela merece ser punida. Então, é aquela pessoa que ela está sempre buscando a punição na vida dela, porque foi o modelo que ela aprendeu. Quando você erra, você merece ser punido. E aí você vai para a vida adulta e você começa a se punir de outras formas, que não mais, muitas vezes, senta aí, né? Fica quieto que agora tu vai pensar. E hoje a gente sabe que o córtex, né, ele começa ali a se desenvolver por volta dos 3, 4 anos. Começa e ele termina com 25. E essa é a área que nos dá a capacidade de pensar sobre os nossos atos, né? Então, a criança, o que ela precisa? Ela precisa de ajuda do adulto para que ela consiga se regular emocionalmente. E aí, o que que o adulto faz? Ao invés de ajudar a criança a se regular emocionalmente, ele vai lá e ele começa a humilhar, a fazer ela passar vergonha. E aí, nisso, é o ciclo da violência, né? Que eu falo. Então, nós temos o poder hoje de decidir romper o ciclo da violência
porque hoje nós temos mais consciência. E quanto mais consciência nós temos, mais responsabilidade nós também temos. Porque como tu falaste, nossos pais, imagina, né? Naquela época não se tinha estudo sobre neurociência, sobre comportamento infantil. Já existiam os estudos, mas assim, não disseminado da forma que é hoje, né? Então, hoje nós temos aqui o Instagram, onde essa live vai trazer muita consciência para quem assistir. Mas e os nossos pais não tinham isso. Então, fizeram como puderam, da forma que aprenderam, e era isso, né? E aí hoje a gente pode ter esse novo olhar para a infância, né? E tudo a gente aprende, inclusive a amar. É isso, é isso. E tanto este olhar que a Fernanda me traz do cérebro é muito um músculo, não é? É esta educação respeitosa, este respeito por nós próprios, porque vamos transmitir o que nós semeamos em nós. Se eu me acolher, se eu me respeitar, eu também vou transmitir ao outro. Então é muito um músculo. Se calhar se toda a minha vida eu me puni, eu me critiquei, eu me julguei, claro que não vai ser natural para mim puxar por mim, dizer maravilhoso, ok, eu vou experimentar outras coisas ou fazer melhor ainda, mas agora é espetacular o que já fiz. Então, é um músculo. Este músculo não foi usado estes anos todos, ou foi usado muito pouco. Este músculo do amor, este músculo de trazer mais respeito. Então, é um caminho que está pouco pavimentado, ou que ainda não tem sequer o alcatrão. Vamos Uhum. pavimentar mais. De que forma a gente pode pavimentar mais este caminho do amor na nossa vida? E esse exemplo que tu traz é muito legal, porque hoje eu estava lendo algo num livro que falava algo parecido com isso. E o que que acontece, né? A gente, muitas vezes, a criança, ela lá na infância, ela aprende que o papai e a mamãe falam assim, eu estou te batendo porque eu te amo. E Faz aí, o que que PTO, ela faz grava? PTO, faz É, PTO. olha, haja PTO. Ela aprende que bater, É, apanhar é um ato de amor. E ela vai para a vida adulta e ela vai ser, de repente, uma pessoa que vai bater, ou uma pessoa que vai apanhar, e que ela vai ficar nesse ritmo aí da vida, porque foi isso que ela aprendeu. Então, quando a gente olha, né, dentro das constelações familiares, para o nosso histórico familiar, para aquilo que nos vincula, né, aos traumas transgeracionais, eu acho isso assim, ó, incrível. E esse é um nível que a gente precisa olhar. Mas também existe o nível do hoje, do agora e daquilo que a gente gravou dentro do nosso cérebro. E o nosso cérebro, como você falou, né, precisa ser exercitado, porque nós temos uma capacidade maravilhosa, graças a Deus, que é a neuroplasticidade. Né? Então, o cérebro, ele consegue reaprender coisas novas o tempo inteiro. Só que para a gente reaprender coisas novas, nós precisamos praticar e buscar novos caminhos, né? E aí, nesse exemplo da estrada, é como se, por exemplo, você teve uma visão, você aprendeu sobre uma visão deturpada do amor. Então, digamos assim, você só trafega na estrada de terra, né? Naquela estrada que não é pavimentada. É ali que você anda, é ali que você está acostumado, é ali que você se sente confortável em andar. Mas aí, de repente, você traz para a consciência, opa, talvez tenha um novo caminho. E aí você começa, através do autoconhecimento, das inúmeras formas terapêuticas que existem, né? Você começa a pavimentar essa estrada. E aí, de repente, você vai pavimentando essa estrada e vai ensinando o seu cérebro que existe um outro caminho. Só que o caminho da estrada de terra, ele não vai ser apagado. Ele está ali, a gente não pode mudar o passado, a gente não pode mudar o que foi. Só que você vai começar a poder escolher também trilhar esse caminho dessa estrada pavimentada, né? E então ressignificar aquilo que é o amor para você. Isso não significa que volta e meia você não vai dar aquela escorregadinha e vai andar um pouquinho pela estrada de terra, né? Porque aquilo está dentro de nós. Isso. E isso é muito importante da gente falar, né?
Sim, e por acaso eu trago isso todos os dias, acho muito importante. O que a Fernanda acabou de dizer é mesmo muito importante. Nós vamos escorregar, vai acontecer, ninguém aqui é perfeito, vai ser iluminado. Eu, pelo menos, eu não acredito que eu vou ser iluminada. Então, vou cair todos os dias, vou àquela estradinha que se calhar é que eu já não quero, mas eu de vez em quando ainda lá vou. Agora, quando eu já pavimentei a outra também, quando eu já fui olhar as minhas dores e como é que eu me resgato e olho para o amor de outra forma, então eu posso dizer, ok, mas eu já sei que há outra estrada. Eu já sei que, ok, o meu pé escorregou, mas ok, eu posso voltar. Ou hoje não dou conta, amanhã, daqui a bocado, eu posso voltar à estrada pavimentada. E é um caminho, como diz a Fernanda, é um caminho de autoconhecimento, é um caminho de mergulhar em ti, soltares o que te prende lá atrás, não é? O transgeracional que a Fernanda aqui trouxe, não é? O sistema familiar, o que é que o sistema tem também do que é o amor, o que é ser mulher, o que é ser homem, o que é o amor, o que é uma relação familiar, até o ser mãe, o ser pai, não é? Temos tudo isto. E vamos escorregar, sim, às vezes. Agora, já sabemos que a outra existe. Já pavimentámos, demos músculo diariamente. E aí, então, ok, eu posso regressar e ir para a estrada pavimentada. Agora, se eu nem sei que existe a pavimentada, porque eu estou tão imersa na minha dor que eu só vejo a outra, eu só consigo encontrar a outra, não vamos sair. É uma escolha dizer chega, e ter aqueles momentos como a Fernanda teve, ok, aqui, eu já estou a repetir o que eu não quero. E quantas vezes nós fazemos, olhamos para lá e dizemos, mas eu repito aquilo que eu vi e eu não quero. Então, isto que a Fernanda trouxe é muito importante. Vamos escorregar, vamos. Vamos lá de vez em quando, ou várias vezes, vamos. Com outra consciência, sabendo que outra estrada existe, eu posso regressar. E regressar cada Uhum. vez mais rápido. E isso não é sobre perfeição. A educação respeitosa, né, ela não é sobre perfeição. Ela é sobre você reduzir traumas, reduzir danos, baseado naquilo que você já tem consciência. E isso eu falo muito, né, no meu Instagram, às vezes eu levo alguns casos que acontecem na minha vida prática, né, que às vezes eu dou uma resbalada e sou violenta na educação com o Gael, né, principalmente quando as atitudes dele ativam gatilhos dentro de mim, né? Então, por exemplo, um clássico que esses dias eu contei lá, que esses dias ele me deu 3 tapas na cara, assim, pá, pá, ele tem 1 ano e 11 meses, vai fazer. E aí, quando ele me deu aqueles 3 tapas na cara, automaticamente, assim, ó, eu reagi e eu dei um grito com ele. E aí ele começou a chorar, e eu comecei a chorar, e era aquela choradeira, né? E eu, o que aconteceu ali? Eu tava com o meu cérebro totalmente desintegrado. Então, o que aconteceu, né, do ponto de vista de cérebro? Todas as informações no nosso cérebro, elas entram, que a gente chama de baixo para cima. Então, a primeira parte do nosso cérebro é o cérebro mais primitivo. Ali onde está o tronco cerebral, né, onde a gente só tem 3 coisas a fazer. Ou a gente vai lutar, ou a gente vai fugir, ou a gente vai paralisar. Não tem outra coisa. E nessa parte do nosso cérebro estão gravadas o nosso livro de códigos. Tudo que a gente viveu lá na infância e que a gente determinou. Se uma pessoa com características X se aproximou de mim, me gritou e eu senti medo, característica X, medo, perigo, grava no cérebro. Se uma pessoa com característica Z se aproximou de mim e me fez sentir feliz, isso, grava no cérebro. Lá na vida adulta, quando uma pessoa com a característica X que te causou medo se aproximar de você, não é mais aquela pessoa, é outra pessoa, mas você tem esse registro gravado, essa pessoa vai se aproximar e você vai sentir medo. Sem saber por quê. Porque está gravado lá. Então, o que aconteceu? Quando ele me bateu, a informação entrou no meu cérebro e ela não conseguiu subir para a região do córtex, onde eu penso, nossa, por trás do comportamento dele existe uma necessidade, ele tem 1 ano e 11 meses, então ele está comunicando alguma coisa, vou aqui compreender o que é. A informação não chegou lá, porque ela foi capturada pelo meu livro de códigos, ou seja, apanhei. Só que eu apanhei muito na infância.
E aí o que que acontece? Eu tenho todos os meus traumas lá vinculados. Quando ele me deu um tapa, automaticamente o meu corpo se preparou para quê? Para sobreviver. Então ele entrou no modo luta, com uma criança de 1 ano e 10 meses. Então essas são as escorregadas, né? Depois que aconteceu, nossa, meu marido veio, né? Nos auxiliar ali, eu me retirei um pouquinho, 5 minutinhos, consegui voltar. E aí voltei, né, de um lugar de calma, de um lugar mais integrado, de um lugar onde eu conseguia raciocinar. Mas nunca é sobre fazer perfeito, nunca é sobre ser perfeita. É sobre compreender que o meu melhor hoje é diferente do meu melhor amanhã. E que vai ser diferente do meu melhor daqui 10 dias, daqui 1 mês. Porque nós, como mulheres, né, nós somos cíclicas. Então, muitas vezes naquela fase pré-menstrual, nossa, a paciência, ela tá assim, né, num nível que não é o mesmo dos outros dias. E aí, às vezes, a gente vai agir mal com a criança. Só que qual é também a questão, né? Quando a gente age mal com a criança, qual é a nossa postura diante disso? Né? Porque tem muitos pais que não conseguem reconhecer os seus erros para as crianças, porque dizem assim, nossa, não, a criança não vai me ver como uma autoridade porque eu estou pedindo desculpas, ou eu não uso desculpas, né? Eu uso sinto muito. Então eu falo sempre pro Gael, eu sinto muito, porque você que vem aí das constelações, né? Quando a gente fala eu sinto muito, eu assumo total Responsabilidade. responsabilidade pelos meus atos, né? E quando eu digo me desculpa, eu estou colocando em cima do outro uma responsabilidade sobre aquilo que eu fiz. Dica de Então eu ouro. gosto muito do eu sinto muito. É, eu não uso me desculpe, mas eu uso muito sinto muito. E o quão é importante quando a gente age mal com a criança, a gente deixar claro que ela não merece ser tratada assim. Né, Ana? Isso é muito importante. Porque se a criança compreende que, nossa, nós, pais, somos as pessoas que vamos estar ali para amar, né? Nós vamos trilhar o caminho do que é amor lá na cabecinha dela. E se nós vamos lá e a tratamos mal e fica por isso mesmo, tá tudo bem, ela vai gravando isso lá no cérebro dela. Ah, isso é amor, então tudo bem, eu posso tolerar isso porque isso é amor. Agora, quando nós agimos mal com ela e nós reconhecemos que erramos, nós estamos mostrando para ela a nossa humanidade e nós falamos, filho, eu sinto muito, você não merece ser tratado assim. A mamãe agiu mal com você, eu não deveria ter gritado. Uau. Muda. E quanto muda, quanto esta vulnerabilidade, por um lado, mas vulnerabilidade nada tem a ver com fragilidade, é algo que precisamos aprender, tem a ver com força e com humanidade. Às vezes esquecemos que somos humanos e que isso é uma força, não é uma coisa menos boa. E isto que a Fernanda está a trazer, esta vulnerabilidade, eu agi mal e eu fico com a minha responsabilidade, eu trago essa minha responsabilidade. E é válido para a criança que não merecia, é válido quando a gente está com o chefe, quando está com o marido, um grita, o outro grita, entramos naquilo em que já só se esgoela, não é? É aquilo que a Fernanda estava a dizer, ou estamos a lutar todos, não é? Um grita, o outro grita e é uma luta, ou um grita, o outro tem que fugir porque não aguenta lidar com aquilo, ou um grita e o outro paralisa, nem consegue respirar porque lá está, vai ativar os gatilhos. O que é que eu tive lá atrás na minha infância? Se calhar eu tive vergonha, isto está-me a levar lá. E eu não sei lidar com isto. E se a estrada do amor, do respeito, do eu mereço algo melhor não estiver pavimentada, nós continuamos ali. Então, por um lado, que emoções eu estou a ter, dar espaço para que elas aconteçam, mas deixar que elas venham e reconhecê-las, não é? Quando a Fernanda parou ou quando alguém entrou e a ajudou a parar, que emoções estão aqui, de que forma eu saí, e isto vale para a relação com a criança, vale para a relação com qualquer pessoa. E trazer a minha parte da responsabilidade, a minha parte, o que é a minha parte. E naquele momento, se calhar com o adulto, se calhar vou-me posicionar com a criança também, mas
sem ter que colocar para cima do outro o que é do outro. Uma coisa é posicionar, ok? A partir daqui, não. A partir daqui, não. De forma respeitosa connosco, de forma respeitosa com o outro e mais ainda com a criança, não é? Outra coisa é eu sair de mim e já vou para cima do outro, ou já me escondo, ou já paraliso. E isso é muito importante, este pavimentar na nossa vida adulta também. Onde é que, de alguma forma, não está a vir este pavimentar? Não sei se queres dar aqui algumas dicas práticas aqui para o adulto. Eu adulta, tu adulta, hoje, na minha vida, de que forma eu posso... Então, Ana, eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Porque nós não fomos ensinados a nos comunicarmos. Não fomos, né? Então, o que que acontece? Eu me ofendo e eu parto para cima do outro para me defender. E quando eu faço esse movimento, não existe comunicação saudável. Não existe comunicação que vai levar à solução. Porque nesse momento, como eu falei lá no início, é como se o nosso cérebro mais primitivo, ele tivesse completamente no comando. E aí, como que a gente faz, né, para ativar essa região mais superior do nosso cérebro, o córtex, onde a gente pensa? Tem uma ferramenta da disciplina positiva que ela serve para crianças, para adultos, para qualquer coisa, que é a pausa positiva. E o que é a pausa positiva? É geralmente quando a gente tem esses rompantes, sabe? Essa coisa assim que parece que nos tira do sério, do eixo. É a gente escolher naquele momento, dar um passo para trás e se retirar. E muitas vezes as pessoas têm dificuldade em relação a isso, porque dar esse passo para trás e se retirar, eu vou perder a discussão. Só que quando numa discussão tem que haver um ganhador, todos são perdedores. Quando você, numa discussão com uma criança, precisa sempre ganhar, a criança sempre vai ser a perdedora. E essa não é o tipo de relação saudável, o tipo de relação que eu quero construir com o meu filho, que eu desejo que as famílias construam com as famílias. Então, a pausa positiva, ela é um movimento onde você identifica que você está fora de si e você se retira. E aí a pausa positiva para mim é uma, para você é outra. Para todas as pessoas que nos assistem é outra. Porque o que te acalma, às vezes é ler um livro, às vezes é caminhar. O ritmo, ele é muito importante na nossa vida. O ritmo, ele acalma, e sabem por quê? Porque o ritmo nos leva a ocupar novamente o nosso lugar no útero da mãe. Então, dançar, caminhar, tudo balançar. Por que a gente balança o bebê? Por que o bebê se acalma quando a gente balança? Porque ele lembra do útero da mãe. E nós, adultos, também fazemos isso, né? Então, essa questão com as crianças, né, do cantinho do pensamento. Isso é o maior absurdo do mundo, porque a criança não tem capacidade de pensar sobre os atos dela, ela precisa do adulto para ajudar. Tem uma pergunta aqui. Vamos ver. Tem um filho de 5 anos, ele é agressivo com as crianças. Não somos agressivos com ele. Como faço para que ele entenda que isso não é correto? Estou conversando bastante com ele, mas não está adiantando. Então, né, o que está por trás dessa agressividade dele? Todo comportamento, por trás de todo comportamento, existe uma necessidade. E quando a gente compreende, internaliza isso, e assim, ó, anota isso pela casa inteira, a gente começa a não querer curar o comportamento da criança, mas sim começar a atender a necessidade dela. Então, qual a necessidade por trás do comportamento do seu filho? Vocês não são agressivos com ele na fase de bater, mas será que existe essa agressividade mais intrínseca? Às vezes o grito, às vezes a opinião dele que não é respeitada. E aí ele, quando vê uma roda de amiguinhos,
alguém pega e não respeita a opinião dele, né? Porque daí são crianças ali que precisam de um adulto para ajudar, e aí ele não sabe como lidar com essas emoções dentro dele e ele acaba extravasando na raiva. A criança, ela precisa de ajuda para lidar com a raiva dela. E a raiva, ela é um sentimento muito importante na nossa vida. A raiva, ela nos coloca em ação. A raiva nos faz sair do lugar e nos movimentarmos. Mas quando a gente olha para o lado, né, bom da raiva, e não quando a gente simplesmente deixa que ela tome conta. Então, muitas vezes, você tem que chegar para a criança e reconhecer: filho, a mamãe está vendo que você está com raiva. Quando você fala essa simples frase, você já está reconhecendo e ajudando a criança a reconhecer o que se passa com ela. E aí, se vocês estão num ambiente propício, muitas vezes colocar uma almofada para a criança assim, ó, você não pode bater nos seus coleguinhas, porque eles têm sentimentos, né? Você pode machucar. Você pode, ó, desconta a sua raiva aqui nessa almofada, porque aqui não tem sentimento. Aqui você não vai machucar. Só que às vezes a gente tem medo de deixar que a criança sinta raiva. E aí o que a gente quer? A gente quer, ó, sabe, calar, engole essa raiva, engole essa raiva. Aí depois tá com doença de tudo que é jeito, né? Tá lá todo A garganta errado. está a travar, que Dor de garganta. Então, né, são muitos movimentos, né? Muitos movimentos. E onde está o amor, né? Onde está o amor? Porque a gente fala tanto de amor incondicional, né, Ana? A gente fala tanto de amor incondicional. E o amor incondicional é muito difícil de ser praticado. Porque o amor incondicional, ele é aquele que existe sem condições. Então, eu amo o outro como o outro é. E quantas vezes no momento desafiador da criança, a gente não ama como ele é. E a gente quer ir lá e dizer assim, ai, fica quieto, tu tá me fazendo passar vergonha aqui no meio de todo mundo. A gente tira o olhar da criança e a gente coloca o lugar no outro, naquilo que o outro vai pensar de nós. Só que quando nós fomos para esse lugar do que o outro vai pensar de nós, nós deixamos de olhar para quem é realmente importante, que é a criança. E aí, quantos de nós já vivemos isso na nossa própria vida, né? Engole esse choro. Não faças barulho, agora não, não pode, não pode chorar, não pode falar. E quanto na vida adulta nós continuamos a repetir, hoje nós para nós, cada vez que eu sinto de dizer algo, eu sinto de expressar algo em algum lugar e eu não faço porque tenho vergonha, porque talvez eu não me sinta importante, porque talvez eu sinta que sou menos que aquelas pessoas. Cada vez que eu faço isso, que cada um de nós faz isto, eu estou a reprimir, a calar, a bloquear, tal como lá atrás talvez eu tenha tido. Sim, agora sou eu a fazer, como a Fernanda dizia. Ela repetia o que ela viu que lhe fizeram, por mais que tivesse doído. E eu também, se eu calo, eu também repito quando disseram não é importante, ou não se pode incomodar ali fora. E estou a trazer coisas minhas também. Este não poder incomodar, talvez o outro ser mais importante. E estas coisas todas ainda doem de alguma forma. E quando dói, mas se eu hoje me reprimo, eu estou a colocar mais dor em mim. Mais dor. E sou eu que o faço. Não é o outro que não me dá atenção. Não é o outro que não me escuta. Talvez eu não tenha aberto espaço para ser escutada. Talvez eu, é trazer aqui a responsabilidade que a Fernanda falava há bocado, não é? Eu hoje no lugar de adulto, né? Isso é Exatamente. importante a gente deixar claro, porque eu hoje no lugar de adulto. Porque lá quando a gente é criança, a gente não tem escolha. A criança, ela deixa de ser quem ela se poda, ela se molda por uma necessidade básica humana, a necessidade de ser reconhecida, ter o olhar dos pais e pertencer. Porque a criança que não se sente
aquele instinto de pertencimento, ela sente que ela não vai sobreviver. Porque ela precisa do adulto cuidador para sobreviver. Então, se eu faço barulho, né, como você está falando aí, se eu faço barulho, o adulto que cuida de mim não gosta, então tem que fazer menos barulho. E eu vou lá e podo um pedacinho meu, para que esse adulto me ame ainda. E a pergunta é, o quanto disso você carrega hoje ainda na sua vida? O quanto você se poda hoje na sua vida ainda para poder pertencer a grupos, para poder pertencer a um relacionamento que não cabe para você? É tão isso, esta pergunta reverberar aqui. É tão isso. Cada vez que alguém me chega e diz eu não posso falar mais alto, ou vai começar a chorar e desculpa porque estou a chorar, eu desculpa, venha a lágrima, solta o que está a travar, porque às vezes está travado o que a gente não diz, mas está travado o que a gente não chora, está travado o que a gente não respirou, não movimentou. E quanto a gente traz isso? Ainda porque o que a Fernanda disse, não é? É este nosso lado criança que doeu tanto, que ficou lá atrás cristalizado, ficou dentro de uma bolsinha dentro de nós e ainda está lá atrás, não está hoje aqui comigo e com a Fernanda nesta conversa. Então não está lá. E algo que me evoca para lá, algo que me traga a vergonha, que me traga a inferioridade, o que seja, ainda me leva para lá. Só que de lá eu não consigo responder, então eu preciso de voltar a este adulto que se responsabiliza. O que em mim se conectou com esta situação? O que em mim ainda sente que ainda não pode falar? Que parte minha ainda sente que a voz não é importante? Ou que o choro, a emoção, o que seja? E quanto este mergulho, porque ele não vem só. Eu pergunto o que em mim e preciso de ter coragem. Eu sinto que é muito coragem de mergulhar e olhar. No outro dia alguém dizia, é preciso coragem para estar aqui, vir aqui, marcar uma sessão, vir fazer um trabalho. Porque sim, vai haver um momento que dói olhar para o que está lá. Mas se não formos olhar, é essa dor que manda, toma conta da nossa vida. Fernanda, como é que tem É, sido esse trabalho com os adultos, porque trabalhas a parte da infância, mas através do adulto, não é? O adulto olhar para as suas sim. dores e a partir daí então trazer um movimento diferente. Uhum. No fundo, a Fernanda, tal como eu, como temos a base das constelações, nós sabemos, a criança só está a mostrar algo que o adulto não olhou. Por amor, é um amor Uhum. cego, um amor que não é este amor incondicional que a Fernanda falou, mas é um outro amor, um amor cego, um amor cruel, no sentido que desliga, não é? Que vai buscar algo que não é seu para vivenciar. Então, muitas vezes a criança vem, tem algo, ou o pai vem, tem isto, tem aquilo, não é a criança, só que a criança está disponível para olhar. Disponibiliza, Uhum. mãe, pai, eu olho por ti. Então, quanto trazes isto às pessoas de o que é que ainda não te permite? Vamos lá olhar. Assim, antes de falar disso, Ana, eu quero deixar uma coisa muito importante aqui, que é assim, às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu comecei a tratar o meu filho de forma respeitosa e ele piorou o comportamento. Por que que isso acontece? A criança, ela aprendeu a andar pela via A. Então, na via A, ela era punida, gritavam com ela desenvolveu toda a estrutura do cérebro dela para sobreviver na via A. Aí o pai e a mãe tomam consciência de que o caminho da educação respeitosa é o melhor caminho para aquelas famílias que querem criar uma relação profunda de conexão e confiança com as crianças e querem criar seres humanos que lá na vida adulta vão se sentir capazes, felizes, cheios de merecimento, né? Compreendem que querem. E aí eles mudam a atitude deles com a criança. Só que a criança não sabe lidar com esses pais. Pensa que começaram a andar pela via B. Só que a via B não é comum para a criança.
Então, o cérebro dela não consegue se organizar ainda na via B. Ele só sabe se organizar na via A. E assim, às vezes a pessoa fala assim, parece que ele está me pedindo para ser punido. E em um certo nível ele está. Porque o que é familiar para ele é a punição. Então, quando a gente resolve mudar o caminho na educação das crianças, ou em qualquer relacionamento, nós precisamos compreender que precisa de tempo, de paciência e de muita conexão, para que a via B se torne uma via familiar, se torne uma via onde a criança ela vai caminhar, ela vai trilhar e ela vai se sentir segura ali. Então, isso é muito importante de ser falado aqui, para que não haja essa coisa que assim, nossa, comecei a tratar meu filho de forma respeitosa e ele piorou demais. É porque ele não conhece esse caminho ainda. E você vai precisar de tempo, de paciência, de compreensão, para que ele possa entrar nesse caminho com você, porque às vezes você decidiu entrar, mas ele ainda não está pronto, porque ele só conhece a via A. Então isso é muito potente, né, Ana, da gente trazer para a consciência. Muito, muito. Essa questão de a criança estava a ler o mundo dele, sabia como responder. Ali é seguro. Pode não ser o ideal, mas aqui eu já sei lidar. É como quando na nossa vida é aquele conforto-desconforto que eu trago muitas vezes. A gente às vezes está altamente desconfortável, mas não quer mudar, porque ali pelo menos eu sei o que há. Aqui pelo menos é conhecido. Então a criança para ela é aquilo conhecido. Ela se calhar nem sabe que há algo melhor. E quando de repente vem o desconhecido, e nós é quase que um choque quando vem o desconhecido, é preciso coragem para atravessar e a criança ainda está a criar este caminho de sim, eu posso fazer diferente. Então, espera, será que ali é que é o perigo? Porque muitas vezes nós, tal como fica o amor ligado à dor, ligado à punição, também fica às vezes o bom como perigo. Eu uma vez vi um vídeo de um cachorrinho que tinha sido muito maltratado e quando alguém lhe foi fazer uma festa, ele gritava, esganiçava-se como se lhe fossem bater, porque ele só conhecia o bater. Então aquele um toque para ele significava mal, vamos fazer mal. Então às tantas, é muito melhor para a criança, lá à frente vai ser melhor, mas agora se calhar é mal, porque eu não sei lidar com isto. O que é que vai ser isto? Não é? Exatamente. E aí, trazendo um pouco, então, né, do meu trabalho com os pais, justamente, né, eu tenho uma jornada que se chama Jornada Olhar Essencial, onde são 4 encontros ao vivo, né, online, e nos 3, o pai, a mãe traz, né, a dificuldade que ela tem na relação com o filho, e aí a gente vai trabalhar os primeiros 3 encontros no nível da história da pessoa. Então, nós vamos olhar para a criança interior, para a relação com os pais dela e para a relação da família constituída, pai, mãe e as crianças. E no 4º encontro, nós vamos falar sobre educação respeitosa, porque você não consegue praticar educação respeitosa se você não olhar para a sua história. E aí, o que acontece, né? Esses dias foi tão lindo, porque uma mãe estava trabalhando na jornada a questão da filha. Ela olhava para a filha e ela dizia assim, a minha filha não interage, ela não tem interação social com as pessoas e isso me incomoda muito. E aí a gente trabalhou isso, né, profundamente com ela e a gente encerrou o processo e foi tão lindo, Ana, que ela me mandou mensagem que tinha ido na reunião da escola da criança e a criança tinha recebido um feedback das professoras que ela estava interagindo muito mais. Uau! Porque por amor a essa mãe, a criança se conecta a essa dor que era dessa mãe. Então a mãe, ela tinha na infância dela muita dificuldade de conexão com outras pessoas. Ela tinha muita dificuldade de estabelecer relações de confiança. Com isso, como a mãe não olhava para isso, a criança se conectou. E por isso que Hellinger fala, né, que os nossos filhos, eles olham para onde a gente não dá conta de olhar.
É exatamente isso, né? Aí uma outra mãe veio para trabalhar a raiva, né? Olhava para a criança assim, acessava uma raiva descomunal, assim, um negócio com muita vontade de agredir a criança, né? E a gente foi trabalhando profundamente para essa raiva dentro dela, para que a gente chegasse lá no final e ela diz assim, nossa, tá muito melhor. Não tô mais com essa, sabe, com esse rompante de querer agredir e a relação mudou. A criança, a gente está mais conectado, sabe? E é sobre isso, né? Hoje nós temos muitas ferramentas, então esse trabalho é um trabalho que eu sou apaixonada porque são as sementinhas que a gente está plantando e que vão florescer, né, lá no futuro, de alguma maneira, tudo que a gente planta na infância dos nossos filhos, seja de bom ou de ruim, isso vai impactar na vida deles. Então, como seria se hoje a gente pudesse escolher semear coisas boas, semear amor, semear respeito, semear acolhimento, porque nós aprendemos lá na nossa infância que dar amor é errado. Não sei se você já ouviu essa frase, Ana. Você vai estragar essa criança porque você está dando amor. Oh, GPTO. Amor. Quando justamente o problema é a falta do amor, a falta do respeito, a falta do acolhimento. E como isso começa em nós, de nós para nós, não é? Aquilo que a Fernanda estava a dizer, não é? É lá o último que é olhar para a educação respeitosa. E porquê? Porque aquilo que a Fernanda trouxe, não é? Eu só consigo dar ao outro o que eu aprendo de alguma forma em mim e o que eu solto do que estava lá atrás. Então, se eu estou completamente na minha dor, se eu não olho para mim, se eu não me respeito a mim, se eu não abro espaço para mim na minha vida, às vezes vêm as pessoas, eu não tenho tempo para mim, eu não consigo marcar uma sessão que eu não tenho tempo. Se tu não tens tempo para ti, se tu não te dás, como é que o outro vai te dar? E isto que a Fernanda traz não é como é que vai dar à criança o que ainda não deu a si mesma, onde está presa e que a criança está a olhar, porque é isso que as crianças fazem, por amor, elas olham, que elas estão disponíveis para. O adulto muitas vezes já fechou, já enrolou, mas a criança está disponível. Então, como adulta, o que é que nós podemos fazer para nos acolher? Para trazer pequeninas coisas, não é, Fernanda? Se calhar, se quiseres trazer aqui algumas coisas que podes deixar a quem nos está a ouvir diariamente, de que forma este amor por nós pode também ser trabalhado. Então, né, o amor por nós, eu vejo assim, às vezes, dois extremos, né? Aquelas mães que deixam de fazer tudo para cuidar da criança. Então, a criança, ela se torna a prioridade. E quando a criança se torna a prioridade, dá muito caos, porque a mãe se perde da mulher que ela é. E é pesado para a E, criança. e isso porque nos primeiros 3 anos de vida, principalmente, né, há uma simbiose emocional muito grande com a criança. Então, a criança ela está muito conectada com as emoções da mãe. E aí, outras pessoas vão assim, não, amor, você não pode se abandonar, se você está bem, a criança está bem, você é prioridade. E, na verdade, isso é uma dança. Porque, ora, a criança é a prioridade. Imagina que a criança está doente, né? Você não vai deixá-la para ir fazer algo que pode ser remarcado. Agora a criança está bem, você consegue deixar ela com alguém. Tá tudo bem você sair para ir para uma sessão terapêutica, para ir para um pilates, para ir fazer a unha, para ir cuidar do seu cabelo, sei lá, para fazer o que você quiser, né? E eu acho que assim, Ana, o mais importante do relacionamento de adultos e crianças é a conexão e o tempo de qualidade. Porque a criança, ela não quer saber se ela está com o tênis mais caro do mundo, se ela tem o brinquedo mais caro da Fisher Price, ou se ela está com a roupa
sabe, da marca, da hora. Ela não quer saber isso. Isso não é importante para ela. Isso é importante para o adulto, que aprendeu que o amor está no material. Precisamente Então, a conexão, de alguma forma, fomos perdendo, como se fosse mais importante e, a coisa, uhum. o objeto. Então, olha que interessante. Quando eu me comporto bem, eu ganho algo. Um brinquedo, um pirulito, uma balinha, uma estrelinha na geladeira. E aí, eu estou sempre em busca da recompensa. Só que nunca preenche. Depois temos o vazio que nós temos hoje em dia, porque não é a E isso recompensa, o boneco, o chegar não sei lá onde. É antes, quando eu olho é o para olhar. mim, quando eu sou vista por mim também, quando somos adultos, na criança também, mas no adulto, eu sou vista, ou eu não sou vista. É, e assim, né? Será que eu tive o olhar da minha mãe? Será que eu tive o olhar do meu pai? Será que eu tive o olhar dos meus cuidadores primários? Porque se eu não tive, eu vou passar uma vida inteira tentando preencher com coisas materiais algo que não vai ser preenchido. Porque o que a criança quer, ela quer ser vista, ela quer se sentir amada por quem ela verdadeiramente é. Então, tempo de qualidade, se você não consegue praticar nada além disso, já dê esse passo, sabe? Porque esse é um passo primordial. É você largar o celular durante 10, 15, 20, 30 minutos, 1 hora por dia e você estar com a criança. Isso é essencial. Porque não é sobre estar 24 horas disponíveis para a criança. Isso não existe. Isso não existe. Né? Porque nós temos várias tarefas na nossa vida, né? Várias responsabilidades de adulto, mas é nós compreendermos que o tempo de qualidade com a criança ele é fundamental e ele transforma as relações. E só pegando, não só com a criança, é muito o que a Fernanda traz, isto é muito importante, porque às vezes queremos dar tudo e mais alguma coisa, tiramos a nossa energia para fazer 50 cambalhotas para trazer o boneco ou sei lá o quê, e não é isso que a criança precisa, mas trazendo também para o adulto. Quantas vezes a gente também quer chegar, comprar, realizar, e na verdade o que a gente precisa é ouvir, ver, nos. Porque é isto que a Fernanda disse, lá atrás, se calhar não fomos vistos. Se calhar hoje, como adultos, ainda procuramos um outro adulto que nos veja como nós não fomos vistos. Mas é essencial este parar e conectar com a criança, como a Fernanda traz, mas também este comigo. Respirar. Às vezes é isto, 5 minutos respirar. Vamos só respirar 5 minutos. Não importa o que vem, não importa se vai chegar a algum lado, só respirar. E desde que. E às vezes, né, agora a Nutri entrou aqui, a Vanessa, e me lembrei, né, do quanto a gente come as emoções, né? Ui. Porque lá na infância, ai, não chora que eu te dou esse pirulito. Não chora que eu te dou essa balinha. Ai, você está muito feliz, então come esse bombom. E aí a gente associa as nossas emoções à comida. E aí o que acontece hoje? A gente vai para a vida adulta e a gente tem um descontrole com a comida. Mas isso vem de onde? Vem das práticas e daquilo que a gente vivenciou e experienciou lá na nossa infância. Né? Então, o convite que fica para todos os adultos, né, que nos assistem é o que da sua infância reverbera hoje na sua vida que te impede de viver uma vida mais leve, que te impede de viver realmente uma felicidade, porque muitas vezes você está presa numa dor da sua infância e repetindo essa dor com as crianças, com os seus relacionamentos, com os seus círculos de amizade,
porque na verdade você está preso lá a uma dor da sua infância. E a inconsciência ela é tão grande que muitas vezes você vê, nossa, eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, né? E não é. Sim, A gente pode mudar. Mas assim, o primeiro passo para a mudança, né, Ana, é a consciência de que nós temos algo dentro da gente que pode ser mudado. Porque eu já fui uma pessoa que eu pensava assim, nossa, eu sou muito quebrada e eu não tenho conserto. Eu já pensei demais nisso. As coisas que aconteceram comigo me traumatizaram tanto que eu não tenho mais conserto. Não tem mais jeito. Eu já pensei dessa maneira, sabe? Até que um dia eu percebi que, opa, existe um caminho. Só que esse caminho não é um passe de mágicas. Todos os dias é um desafio. Só que eu escolho trilhar esse caminho de ensinar coisas novas para o meu cérebro. Porque eu sei que atrás de toda a dor que eu acesso, existe essa leveza, existe essa felicidade, existe essa vida muito mais conectada ao amor verdadeiro, e não é esse amor que está conectado com a dor, porque a dor não educa. é tão bonito A dor não educa. isto que a Fernanda trouxe, não é? Quantas vezes a gente fica presa nisto, não é? No eu estou partida, no eu não mereço melhor, eu nem me consigo ver numa vida melhor, eu nem consigo imaginar que pode haver algo bom na minha vida. Então, estamos tão imersos na nossa dor, estamos tão presos. E neste achar que isto é quem nós somos, o que a Fernanda trouxe é muito importante, achar que é quem nós somos. Não é quem nós somos. É o ruído, é a dor, é a história que foi marcada nas células, é no corpo. Ela fica gravada aqui, a gente até pode não se lembrar, mas o nosso corpo, a nossa célula, o nosso cérebro, como a Fernanda trouxe, ele lembra-se. E cada vez que está numa situação semelhante, ou com uma pessoa com características semelhantes, como a Fernanda trouxe também, ele vai ativar, ele vai disparar e tantas vezes estamos naquela situação sem responder àquela pessoa, estamos a responder a outro momento qualquer. Aí sim estamos presos na dor. Não porque não tenhamos conserto, não porque a gente mereça aquele, mas porque a dor é tão forte que nos suga, como se sugasse a nossa energia, a nossa força de fazer diferente. E é um caminho, isto que a Fernanda disse, é um caminho. Eu digo isto sempre às pessoas que vêm ter comigo. É um caminho que trilhamos em sessão, é um caminho que trilhamos também individualmente, diariamente. É uma escolha, o que a Fernanda disse, não é? Eu escolho, vai haver dor, sim, mas depois de atravessar, vem uma leveza. Não porque deixamos de ter desafios, isso não existe, a vida tem desafios. Agora, a leveza com que nós atravessamos, a leveza com que nós passamos a conseguir lidar. E vamos cair, já falámos disso, vamos cair. Mas sim merecemos algo melhor, sim merecemos algo mais leve. E a Fernanda trouxe a dor não educa, não. Agora o amor liberta. O amor liberta. E quanto do teu olhar para ti, ou para quem está à tua volta, mas eu gosto de começar sempre para ti mesma. Quanto do teu olhar tem estado no não mereço, não posso, não consigo, não sou mais? E quanto do teu olhar tem estado no sim, eu posso decidir fazer diferente? Sim, eu até estou perdida, mas eu vou pedir ajuda. Pedir ajuda é um ato de coragem. Sim, eu mereço algo diferente. E se alguém consegue, se a Fernanda consegue, se eu consigo, se a Maria da Esquina consegue um bocadinho melhor, não é que é perfeito, um bocadinho melhor, então qualquer pessoa que está aqui a ouvir-nos consegue um bocadinho melhor. Mas é um caminho, como a Fernanda trouxe, e é uma escolha. Quanto tu te escolhes e quanto tu vais passar a escolher-te. E se ainda não consegues dizer eu escolho-me, escolhe pelo menos, vou olhar para esta dor que me prende. E talvez no caminho eu possa soltar e trazer um momento mais leve. E eu sinto que é muito importante este olhar de todos os dias para nós próprios, porque é muito fácil cair no julgamento, eu ainda não consigo, ainda não estou lá, ainda fiz isto mal, fiz aquilo mal. E é este caminho, não é? Às vezes não trilhado, que a Fernanda trouxe, não é?
E quando eu digo, olha que maravilha, eu cheguei ao fim do dia e hoje consegui, sei lá, consegui ir dar um passeio na rua, que já há muito tempo pensava nisso e não ia. Consegui sentar 5 minutos e respirar. Consegui fazer uma tarefa, por mais simples que ela possa parecer, mas que já há muito que eu queria e não tinha feito. Então, quanto é que nós trazemos este amor? A dor não educa, não. O amor liberta. E quanto é que tu trazes o olhar do amor diariamente? E quem está aqui, se quiser sugerir alguma coisa de como trazer este olhar do amor, ou de se alguma vez sentiu aquilo que a Fernanda trouxe, não é? De estou partida, de falta algo. Eu já senti muito o falta algo, parecia que faltava um bocado, faltava qualquer coisa que fizesse de mim algo mais importante, ou algo mais merecedor, ou sei lá o quê. E então não falta um bocado. Não há ninguém partido. Estamos mega partidos, mas reconstruímos-nos. Estamos. Mas reconstruímos. O mesmo barro é possível reconstruir. Agora, começa por ser uma escolha, não é, Fernanda? E é a gente compreender que a gente não pode mudar o passado, né? Não podemos mudar aquilo que nossos pais usaram como forma de nos educar, mas compreender que hoje a gente pode se automaternar, né? Se autopaternar e nos nutrirmos daquilo que faltou. Não, não daquilo que deu errado, não nesse olhar, né? Mas daquilo que a gente sente que faltou dentro da gente, né? E olhar para nossa história e fazer um juízo de valor assim, nossa, o que é bom, o que foi bom e que eu posso levar comigo, e o que não foi tão bom e que eu preciso deixar para que eu possa trilhar uma nova história com as crianças e comigo mesmo. Então, essa é sempre uma pergunta importante de nós termos, né, como adultos, sempre aí no nosso coração. E como aprender. A Fernanda traz este lado também, aprender, porque nós vamos aprender tanta coisa na nossa vida, porque não aprender a olhar-nos, a cuidar-nos, a maternar-nos, este mãe e pai de si próprios que a Fernanda trouxe. E depois também com o outro, não é? Depois eu também, quando eu me amo, mesmo, não só falar, e às vezes é desafiante, claro que é. Mas eu também vou transbordar para o outro. Também vai ser natural eu poder trazer uma via diferente para o outro, para os filhos, como traz a Fernanda, mas para o companheiro, para o amigo, para o professor, para o chefe, sei lá. E é nesta humanidade, é nisto que nós construímos uma nova humanidade. Quando nós falamos de nova terra, não é algo que um dia vai vir aqui um meteoro que faz qualquer coisa diferente. É o que em mim pode renascer de forma mais leve? O que em mim pode trazer mais amor para o meu dia a dia, para mim mesmo, este maternar que a Fernanda nos trouxe. E depois, então, sim, eu estou a ajudar as sementes, que são as crianças. Estou a ajudar estas sementes a trazer também um outro olhar de amor. E ajudar também as pessoas à minha volta. Alguma dica final, Fernanda, que tu queiras deixar-nos? Eu nem faço ideia que horas são. Não sei também. Eu acho que assim, a maior dica para quem quer começar aí nesse caminho da educação respeitosa é compreender que a educação respeitosa ela não é só para as crianças, ela é para a gente também, em primeiro lugar. Porque quando a gente olha para a educação respeitosa, a gente se nutre de muito amor, de muito respeito. E com isso a gente começa a ser mais empática com a gente mesma, para que depois a gente possa ser com a criança. Então, a educação respeitosa, em primeiro lugar, ela é para nós. Em segundo lugar, ela é para a criança. A gente nunca faz pelo outro. A gente sempre faz por nós e, de alguma forma, nós vamos impactar a vida do outro também. E não existe fórmula, não existe mágica. É um caminho desafiador, Você vai precisar investir uma energia para modificar muitas coisas dentro de você. Mas eu te digo que depois que você compreende o que é violência, você não consegue mais fechar os olhos para isso.
e você não vai mais conseguir agir dessa maneira como se isso fosse a via natural da sua vida. Às vezes você vai resbalar, mas você vai, como a gente falou lá no início, né, reconhecer e deixar claro que nem você merece agir dessa maneira com o outro, nem o outro merece ser tratado dessa maneira, e nem você também merece ser tratada, né, com violência por outras pessoas, porque às vezes o ciclo da violência ele é tão grande na nossa vida que hoje nós ainda estamos vivenciando o ciclo da violência. Então, pessoas que chegam perto da gente e não nos escutam, a nossa opinião não é importante, ou pessoas que chegam e abusam da gente de inúmeras formas, né? E esse é o ciclo da violência. Então, hoje, como adulto, está na sua mão decidir romper esse ciclo. E para mim foi um prazer, Ana, você ter me convidado para falar sobre isso. Acho que é uma consciência que a gente precisa cada vez mais ir espalhando no mundo, né? São sementinhas. Então, se uma pessoa que passou por aqui foi impactada de alguma forma, já valeu a nossa conversa e eu sou muito grata. Grata, minha querida. Só antes de fechar, aquilo que tu acabaste de trazer é muito importante. Quanto de violência há na nossa vida e a gente não se apercebe, não é este que a Fernanda estava aqui a dizer, este vais para falar, mas não te querem ouvir ou de alguma forma dizem que não vale a pena expressar. E quando nós também dizemos a nós próprios, oh, não vale a pena trazer a minha palavra, que se calhar não vai acrescentar. Isto é violência. É importante que a gente olhe para isto. Isto é violência. Chegarem ao pé de ti, movimentarem o teu corpo, uma cadeira onde seja, e não te perguntarem se tu queres ser movimentado, isto é violência. Colocarem tal quanto tu já disseste que não, isto é violência. Então, quanto é que a gente faz violência connosco, com o outro, porque de alguma forma achamos que é normal, normalizamos. Então, muito importante o que a Fernanda ainda trouxe aqui, porque realmente quanto se normalizou a violência e quanto a gente ainda tem que pavimentar esta estrada de trazer o amor e aprender que dizer não, dizer isto não é bom para mim, não é o que eu quero, não é o que eu sinto neste momento, isto é só dizer quem eu sou. Mas quanto ainda não nos permitimos, porque sempre foi assim, sempre chegaram a minha cadeira para o lado e está tudo bem, não está tudo bem. Então, muito, muito grata, Fernanda, este trazer este olhar, desta aprendizagem, deste pavimentar e deste quanto às vezes, não é? Ficamos no sequestro da amígdala, não é? Aquilo de somos capturadas pelas emoções que também não fomos ensinados a atravessar, então nem sabemos o que fazer com aquilo, não é? Por isso é tão importante, como a Fernanda traz, ensinar as nossas crianças a atravessar, que é para não serem capturados mais tarde, a qualquer momento, e não sabem o que fazer com aquilo. Então, muito, muito grata a esta estrada que vamos pavimentando, este convite que surgiu muito daqui, não é? O que é violência e que a gente já normalizou e que não vamos normalizar, e quanto a gente tem todos os dias para caminhar um olhar mais de amor para nós. Como a Fernanda disse, não é? Nunca é só sobre o outro, é em primeiro lugar para nós, quanto nós merecemos algo mais leve. E merecemos também semear. A Fernanda falou em sementes. Isso é muito bonito, este semear. Porque a nova terra é dentro, não é lá fora, é dentro. E juntos, juntas, eu com ela, eu contigo, ela com outra pessoa, a cada dia, num pequeno gesto, em que eu ouço mais o que o outro me traz, em que eu, como ela dizia, quando há uma conversa em que alguém tem que ganhar, ninguém ganha. Todos perdem. Então, se a gente puder, e ganhar todos. Eu converso com ela e eu ganho, ela conversa comigo e ganha também. As pessoas que estão aqui, que ainda nos vão ouvir na gravação, ganham também. E quem sabe, esta sementinha vai girar, vai espalhar, vai crescer. E vamos então gerar a humanidade em que eu acredito, em que a Fernanda também acredita. Muito grata, Fernanda. Não sei se queres dizer mais alguma coisa, senão foi maravilhoso. Só Não, digo que vai gratidão, gratidão a todos que estiveram aqui e gratidão pelo convite, foi um prazer. grata.
Beijo grande e até breve. Até, beijo.